Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas suscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. É dois, né? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender
meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tenho de me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. Quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Obrigado, pessoal do El Shaddai. Vamos passar, então, para o nosso irmão Leonardo Brum, que vai estar trazendo o estudo dessa noite. Pedir para ele ligar a câmera e o microfone aí. Esse estudo dessa noite é o primeiro de uma série de 3, que o Léo vai estar fazendo a primeira parte, o Jonathan semana que vem, e depois na próxima eu, que é o cristão integral. Eu passo já para o Léo, então, que ele vai explicar para vocês aí, já vai iniciar seu estudo. Deus abençoe, Léo. Depois pode orar pela gente, tá bom? Amém. Achei que ia dar a introdução, aquela que tu falou. Deus te ajude. Mas vamos lá então. Tá bom o áudio aí? Tá ouvindo bem? Tá bom. Aham. Tá bom? Qualquer coisinha me avisa aí, tá? Eu tô com fone de ouvido, qualquer coisinha eu tiro o fone. Irmãos, eu tô nervoso pra caramba. Parece que eu tô mais nervoso que vou pregar na igreja. Olha, que absurdo. Tô nervoso mesmo. O homem começa me falando que eu sou professor, mas professor do quê? Tem muito mais a aprender do que dá. E esse tema que o Simon passou para nós aqui, ele é um tema bem especial. É o cristão integral, né? Tem essa particularidade que o tema que eu trago hoje é sobre crer e sentir. A parte de emoção, a parte de sentir Deus, né? Eu comentei com o Simon hoje à tarde, é a parte mais comum entre nós, na verdade. Entre a gente que serve a Deus, a gente busca Deus, a gente consegue sentir Deus, e todos nós, tenho certeza que estamos ouvindo essa noite, a gente já sentiu Deus, a gente consegue sentir Deus. E isso às vezes se torna um pouco tão simples que a vida a gente acaba sendo enganado por algumas motivações. Eu quero estar trazendo essa noite para nós. O cristão integral, a integralidade do cristianismo, ele está muito ligado com a integralidade do homem, do que o homem é formado, do que o homem é feito. O homem ele é feito em 3 aspectos, e é os 3 aspectos que o cristianismo ele alcança em nós, que é a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa razão, o nosso coração, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos,
as nossas afeições e a nossa vontade, que é a parte prática de tudo isso que eu falei. É você fazer, é você agir, é você ser um cristão na prática, ter atitudes, ações que remetem a Deus e conduzem ao cristianismo. A minha parte é falar sobre a parte de sentimentos, a parte de afeições. A Bíblia ela traz uma palavra e popularmente a gente conhece uma palavra, um sinônimo, que ele conjectura, ele mostra para nós o que é as afeições e da onde surgem os nossos sentimentos, que é o coração. A Bíblia ela traz muito e a história traz de maneira geral que o coração ele é o centro das nossas emoções. Dele partem tudo que nós sentimos e aquilo que nós desejamos, digamos assim, parte do nosso coração. Irmãos, eu confesso que quando eu era mais jovem, quando eu era mais criança, no caso eu era criança, eu comecei a servir a Deus com 6 anos de idade. Eu não vou falar que eu era mais pequeno, porque eu sou pequeno ainda, né? Mas quando eu era criança, a partir dos meus 10 anos, eu lembro que eu tinha um pastor da nossa igreja lá, ele batia muito na tecla e dizia que nós deveríamos ter cuidado com as emoções. Que o evangelho não era o evangelho de emoção. Só que isso, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que ele estava um pouco equivocado. Na verdade, o evangelho também é emoção. Eu estudando hoje à tarde, eu coloco a emoção como uma analogia para você entender melhor comigo. O coração e as emoções, elas são combustível do evangelho. A mente e a vontade, elas são abastecidas pelaquilo que nós sentimos. E a emoção, ela tem algumas particularidades interessantes. Mas antes eu quero ler a palavra com os irmãos. Antes de andar na palavra, porque sem palavra não dá para pregar, né? Romanos, capítulo 10 e versículo 9. É um texto bem conhecido, um texto muito bacana. Eu quero estar lendo com os irmãos. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? O tema que nós trazemos aqui, ele é o cristão integral. Na mensagem anterior, nos dias anteriores, o Simon trouxe para nós do que Deus tem para nós. Qual é o objetivo de Deus para os homens? E é a salvação. E eu lembro que o Simon falou semana passada, mas salvar do quê? Nós somos salvos da ira de Deus, que materializada ela é o inferno. Se nós materializarmos a ira de Deus, ela é a consequência final, é o inferno para nós. Então, quando nós olhamos o homem e a transformação histórica que Deus teve de se relacionar com os homens, nós encontramos Deus agindo diretamente nas emoções também. Deus ele tem esse objetivo de fazer uma mudança sentimental. Isso eu quero ler com vocês agora em Provérbios, capítulo 4 e 23. Um texto muito conhecido. Mas esse texto ele traz para nós uma chamada de atenção exatamente sobre isso. 4 e 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas de vida. Amém, irmãos? Guarda o teu coração. Aqui o Salomão ele nos dá uma instrução. Ele diz para nós, guarda o teu coração, pois dele saem as origens da vida. Dele sai tudo o que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, eles têm origem naquilo que nós ansiamos. Tem origem em nosso coração. Por isso que a Bíblia ela não é só nesse versículo que ela traz diversos outros textos, essa preocupação de Deus para com os homens. Guarda ele, protege ele, zela ele. Mas por que isso? Por que nós vamos guardar aquilo? Irmãos, quando houve o pecado ele se aprofundou, ele entrou em nós, na raça humana. E quando eu falo homem agora, eu estou falando homem como espécie, homem e mulher. Quando ele entrou na raça humana, ele contaminou esses 3 pilares que eu falei para vocês antes. E o coração é um deles. Ele contaminou isso. Então, as origens, aquilo que o coração passou a sentir, aquilo que o coração passou a desejar, está contaminado. Foi contaminado pelo pecado. O mundo em si, ele é movido por desejos. O coração
ele não é exclusivo de quem serve a Deus e quem não serve, de quem serve a Deus. Quem não serve a Deus também tem os mesmos sentimentos. Por isso que o Salomão ele se preocupa em dizer, guarda o teu coração, porque todas as pessoas, todo homem, toda criatura da espécie humana, ele sente, ele ama, ele também tem todos esses desejos. Então, muitas das vezes, a origem daquilo que nós sentimos não necessariamente vem de Deus. Não necessariamente é espiritual e não necessariamente é cristão. Por isso Salomão diz, guarda o teu coração. Em Romanos, onde eu fiz leitura, faz uma relação direta entre o nosso coração e a salvação de nossas almas. Faz uma relação direta entre aquilo que nós temos e somos com aquilo que Deus quer para nós. Eu comentei anteriormente, o coração, ele é o combustível do evangelho. E como que o coração funciona? A parte de emoção nossa, como que funciona? Ela funciona através de estímulos. Isso que é difícil de controlar. Porque ela vem através de estímulos externos e estímulos internos. Ambição, ganância, são estímulos internos que nós temos como homem, pecador, como homem criatura, que todo ser humano tem. Estímulos externos, eu vou dar exemplos essa noite. Música, shows. Eu lembro da época da escola que eu tinha uns amigos meus que iam pra roda punk, eles eram roqueiros loucos, iam pra roda punk. E eles, às vezes, chegavam na segunda-feira na escola todo roxo, todo arrebentado. E eu perguntava, mas cara, o que vocês têm na cabeça? O que vocês fizeram? Não sei, eu só sinto coisa boa quando eu faço isso. Pra quem não sabe, roda punk é aquela que fica em circo, fica se batendo no outro, ouvindo rock pesado. Então, isso para mostrar para vocês, exemplificar para vocês que sentir, é possível sentir através de motivações que não são advindas de Deus. E qual é o papel do coração na nossa vida? Qual o papel? É exatamente isso, é alimentar a nossa intensidade de vida espiritual com Deus. O quanto nós nos relacionamos com Deus, o quanto nós conseguimos nos aproximar de Deus de uma forma mais intensa, é totalmente ligado com o coração. Totalmente ligado com o coração. Só que entra o evangelho, como tudo que é montado nele, é estruturado nele, ele é totalmente contrário das coisas do mundo. É totalmente ao contrário das ideologias, filosofias, dos ensinos do mundo, porque ele inverte tudo ao contrário. Ele inverte completamente. Os anseios do coração do mundo, eles buscam bem-estar. Os anseios do coração que o mundo traz para nós, eles buscam promoções, digamos assim. Eles buscam glória para si. Eles centralizam em si coisas que vão me fazer bem e vão me colocar vão alimentar o meu ego como homem. Já o Evangelho de Jesus, ele inverte isso de uma forma muito interessante. Porque ele simplesmente anula a nossa vontade. Ele anula aquilo que nós desejamos. Ele anula aquilo que nós queremos. E ele traz em nós uma natureza totalmente submissa à vontade de Deus. Totalmente obediente a Deus. E através dessa obediência, essa obediência ela tem fruto em um sentimento que Jesus Cristo diz lá em João, no versículo 15 do capítulo 4, capítulo 19, se não me engano. Que ele fala, se me amardes, mandareis os meus mandamentos. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos, melhor dizendo. Tem princípio num sentimento de relacionamento com Deus em nós, mas que só é possível através de uma submissão a Deus. Através de nossas vontades. O que difere o cristão do restante do mundo é exatamente isso. Nós vivemos pelaquilo que Deus quer para nós. Nós amamos porque Deus nos ensina a amar a quem Ele deseja que nós amamos. Isso é muito lindo. É muito lindo. Porque quando nós centralizamos a nossa vida e as nossas emoções e os nossos sentimentos em Jesus Cristo, nós conseguimos a pensar igual a Ele. Nós conseguimos a falar igual a Ele. Nós começamos a fazer as coisas como Ele deseja. E no capítulo que eu fiz a leitura, é mais interessante porque os sentimentos que são gerados através de Jesus em nós,
aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos, elas geram e trazem salvação para a nossa alma. Porque se nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo foi ressuscitado entre os mortos, nós seremos salvos. E se nós crermos que nós somos salvos através de Jesus Cristo, nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, através de nós, nós também produziremos salvação para aqueles que se relacionam com a gente. O cristianismo ele é muito mais do que uma religião. Ele é muito mais do que uma ligação pessoal entre eu e Deus. Ele é algo que deve influenciar toda a minha volta. As pessoas que estão à minha volta, elas devem sentir Deus através de mim. As pessoas que estão à minha volta têm que ver experiências, e por isso que o cristão ele precisa ter experiências com Deus. Momentos de espiritualidade onde Deus se manifeste a ele, para que haja selo espiritual em nossas vidas. Comentei antes que as emoções nem sempre são geradas pela verdade. Nem sempre aquilo que nós sentimos, ela vem de Deus. Isso é muito perigoso. É muito limitador da ação do Evangelho em nós. Eu vou trazer mais para a minha vida nesse momento alguns acontecimentos que eu observo durante a minha vida inteira dentro da igreja. Eu, desde os 6 anos de idade, frequento a igreja. Eu tenho 27 anos hoje. Então já faz mais de 20 anos que eu frequento a igreja. Eu, desde os meus 6 anos de idade, eu sempre temia Deus. Porém, se eu começo a analisar toda a minha geração que frequentou comigo dentro da igreja, pessoas que eu vi dentro da igreja serem batizadas com o Espírito Santo, pessoas que eu vi pregar, pessoas que eu vi cantar, pessoas que eu vi ser consagrada a cargos eclesiásticos. A minha geração, praticamente, da igreja que eu era outrora, está toda desviada. Mas como assim? Como pode isso? E eu vou mais além ainda. Eu não sou tão polido que nem o Simon para falar, irmãos. Eu gosto mais de dar no meio mesmo, falar mais a verdade. Não digo a verdade, mas falar de forma mais direta. Então, vamos me perdoem. Quantas pessoas nós conhecemos que ficam 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja e não conseguem ter esse papel de cristão na sociedade. Não conseguem ter esse papel de influência real. E não conseguem ter o papel de obediência aos mandamentos de Deus. Por que isso? Exatamente por quê? Porque a emoção, irmãos, ela é um limitador se ela for mal utilizada. Se o estímulo inicial que ela foi feito da igreja, no meio do evangelho, for negativo, for superficial, for humano, ela é um limitador da conversão do homem. Como assim, mano? Ela limita você de ter a sua mente renovada, ela limita você de ter a sua vontade feita de forma diferente. Porque você não consegue provar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como diz em Romanos. Exatamente porque o pontapé inicial foi totalmente contaminado. O estímulo inicial foi totalmente superficial. Por que você diz isso, irmão? E aqui nós entramos num ponto muito importante. O que realmente difere o cristão, o verdadeiro cristão, daquele que não é cristão de verdade? Está exatamente na emoção. Em Provérbios capítulo 8, em versículo 13, diz: o temor do Senhor é odiar o mal. Em Salmos 97, 10 diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. O verdadeiro cristão, ele não sente prazer em realizar as más obras. O verdadeiro cristão, pecar para ele é uma coisa terrível, é uma afronta, é uma dor. E João disse que nós não vamos deixar de pecar. O problema não está em você apenas pecar. O problema está em você amar o pecado. Em você se sentir bem pecando. Em você se sentir bem fazendo as coisas erradas. O problema está em você estar anestesiado em não obedecer os mandamentos de Jesus e achar que você está bem assim, que nada vai lhe acontecer. Achar que a salvação é algo totalmente humano, palpável, quando na verdade não é.
Quando nós sentimos Deus, há um risco muito grande. E eu falo por experiência própria, de nós nos apegarmos à nossa vontade e querer que Deus haja em nós pela nossa forma. Isso não tira o pecado de nós. Isso não gera em nós frutos de conversão. Isso não gera em nós frutos de salvação. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu passei na minha vida. Eu vou usar bastante eu como exemplo hoje. Eu, como eu comentei, desde os 6 anos de idade, eu lembro que eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, 9 para 10 anos de idade. Tinha um irmão, lá em Porto Alegre, onde eu era, que ele pregava nos lugares e era muito usado em dons. E eu lembro que quando ele pregava, irmãos, o batismo com o Espírito Santo era de rodo. O homem falava assim, ele tinha uma vocação, ele pegava, orava pelos enfermos, depois ele separava. Agora, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Vamos ser orados. Irmãos, eu lembro que eu tinha 10 anos. Eu tinha um fervor tão grande para ser batizado com o Espírito Santo. Mas tão grande, tão grande. Todo culto eu ia lá na frente. Mesmo se ele não tivesse, eu ia na frente orar. Eu queria bater com o Espírito Santo, eu queria. Eu com 9 para 10 anos de idade. Eu quero, eu desejo. Era um anseio tão grande do meu coração que eu lutava por isso de uma forma assim que eu preciso. Mas eu não orava em casa e eu não lia a Bíblia. Eu não buscava conhecer a Deus verdadeiramente. Isso foi muitos anos da minha vida. Eu lembro que com 10 anos de idade teve um culto que eu fui na frente lá com esse irmão estava pregando. E esse irmão orou por mim. E eu lembro que eu chorei. Eu passei 2 horas chorando, o culto inteiro chorando. E ele orando, e eu queria bater com o Espírito Santo, eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu fui para casa. Eu lembro que eu cheguei em casa, nós íamos a pé para a igreja, nós não tínhamos carro na época. E eu fui da igreja até a minha casa chorando. Cheguei em casa, o pai e a mãe olhavam para mim, esse guri está recebendo Deus até agora, que maravilha. E eu quero bater com o Espírito Santo. E orei e pronto, aquilo passou, irmão. E assim foi. Os irmãos que são mais antigos sabem que na Assembleia de Deus, eu era da Restauração, o batismo com o Espírito Santo era algo muito buscado e muito pregado para a juventude. Os congressos, às vezes, era convite para todo mundo se batizar com o Espírito Santo, e eu era o primeiro lá na frente. Eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Eu não conseguia. E eu pensava, mas Deus, eu quero tanto. Eu desejo tanto isso. Só que as minhas obras não eram mudadas. O meu amor a Deus não era um amor pela criatura de Deus, pela figura de Deus. O amor que eu tinha a Deus era um amor para aquilo que eu desejava. Eu queria estar no meio dos jovens falando língua estranha. Eu queria estar no meio dos jovens pulando e gritando. Eu queria fazer isso. Só que a função do batismo do Espírito Santo ficava para trás. Eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, quando eu tinha 19 anos de idade. Bem depois. Quase 10 anos depois. De uma forma totalmente avessa ao que era anterior. Eu estava praticamente afastado da igreja. Eu estava morando em Bom Princípio. Já contei essa história em algumas pregações, talvez alguns já ouviram. O meu pai era encarregado da congregação lá em Bom Princípio, da restauração. Eu tinha sido disciplinado uns meses antes de ir para lá. E eu frequentava os cultos só para o pai não passar vergonha. Porque o pai era encarregado, imagina, era muito feio para ele ter o filho dele dentro de casa. O filho dele que pregava, que cantava, e eu fazia tudo isso na igreja. Era muito feio para ele. Então eu ia só para ele não passar vergonha, porque para não ficar tão feio, digamos assim. Eu lembro num culto, irmãos, que eu estava sozinho no culto, num culto de quarta-feira. Acho que tinha umas 4 pessoas na igreja. Eu não estava ouvindo pregação, não estava ouvindo absolutamente nada. Eu estava só lá sentado para passar o tempo. E era o irmão Higino que estava pregando. Eu não lembro a mensagem. Eu sei que um simples estalar de dedos, eu consegui ver o mundo espiritual e eu vi uma casa totalmente destruída. Totalmente destruída. E o Espírito Santo veio e falou para mim assim, essa é a tua casa diante de mim. Essa é a tua vida diante de mim. Na hora eu comecei a chorar ensandecidamente, desesperadamente. E naquele momento eu comecei a ter uma mudança de vida. Eu comecei a ter uma mudança não apenas de desejo, não apenas de motivação, ou de buscar ou querer algo, ou estar na igreja para tocar, ou estar na igreja para cantar, estar na igreja para pregar, ou estar na igreja para ficar com meus amigos, estar na igreja para fazer parte de algo que me fizesse bem emocionalmente. Estão me entendendo? Algo que fosse apenas para satisfazer a minha vontade, o meu bem-estar. Naquele momento eu comecei a perceber que existia algo muito maior que isso. Naquele momento eu comecei a perceber que o que Deus tinha para mim não estava em nenhum momento ligado àquilo que eu queria, àquilo que eu desejava, àquilo que eu gostaria.
A salvação que eu busquei a vida inteira não estava ligado àquilo que eu poderia fazer. Naquilo que eu sentia de Deus. Não, estava ligado totalmente àquilo que Deus sentia de mim. Aquilo que Deus sentia por mim. E através desse amor de Deus por mim, eu consegui amar a Deus novamente. E com esse retorno de sentimentos que Deus faz, que Deus demonstra, Ele coloca em nós esse tipo de experiência. Eu lembro que o tempo passou. Depois daquele dia, eu começava todo dia, 8 horas da manhã eu levantava, eu morava no lado da igreja. Eu estava em Bom Princípio, eu tinha 18 para 19 anos. Então eu não conseguia trabalhar, porque eu não tinha servido o exército ainda. Então eu estava desempregado, não tinha o que fazer. Eu entrava 8 horas da manhã para dentro da igreja e saía às 5 horas da tarde. Eu passava o dia inteiro orando, jejuando e lendo a Bíblia. O dia inteiro. Eu passei semanas e semanas assim. Sabe quando que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão? O momento onde eu estudava o livro de Romanos. Onde eu consegui ler através de Romanos. Eu entendi a mensagem de Romanos, que Deus falou assim, meu filho, não interessa o que tu quer. Não interessa se tu senta na minha frente quando vai cantar teus hinos e tu chora. Não interessa o que tu sente realmente. Isso não importa. Os estímulos que vêm de ti, que são humanos, esse sentimentalismo superficial que tu tem, não importa para mim. Isso aí não vai te levar pro céu. Isso não vai te fazer ter experiência comigo. O que realmente vai ter isso é você viver uma vida de submissão à minha vontade para ti. Quando você entender que a tua salvação não vem pelaquilo que você faz, que o meu relacionamento contigo não vem pelaquilo que você pode fazer, quando você entender que a manifestação do meu relacionamento contigo é através da misericórdia que eu tenho por ti, daí sim tu vai conseguir viver aquilo que eu tenho de verdade. Quando eu entendi, irmãos, que não adiantava eu viver numa igreja de doutrina como eu vivia naquela época, quando eu entendi que não adiantava eu obedecer às ordens do meu pai e da minha mãe, simplesmente isso, não estou dizendo que não tem que fazer isso, mas quando eu entendi que não era isso, e era simplesmente a fé, era o crer em Deus, era a fé que me fazia sentir Deus. Quando eu consegui entender isso, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi o selo em minha vida. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei o dia inteiro orando dentro da igreja. Eu fiquei umas 4 horas de joelho. Eu levantava dentro da igreja, eu lembro que eu sentia, parecia que Deus sentou dentro da igreja, sentou no meu lado. E eu caminhava dentro da igreja, correndo pelo corredor, e eu sozinho dentro da igreja, igual um louco. Tamanha era a extravagância da experiência que eu estava vivendo por Deus. Mas não porque eu queria o batismo do Espírito Santo, mas sim porque Deus derramou sobre mim. Mas sim porque Deus me alcançou pela sua misericórdia. Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão eu vou passar do horário. Então, irmãos, como que nós podemos mensurar e saber? Porque medir a emoção era subjetiva, então é difícil você medir. Mas como nós vamos saber se o estímulo que está sendo gerado em mim nos cultos, que está sendo gerado em mim quando eu oro, quando eu busco a Deus, ele é espiritual? Como nós vamos saber isso? Porque nós sabemos, nós vamos na igreja, se nós cantarmos, nós fecharmos os olhos, nós vamos sentir coisa boa. Às vezes pregação eloquente, nós ouvimos pregação a vida inteira. Pessoas que ficam 20 anos na igreja, 30 anos se desviaram. Esses jovens da minha geração, meu Deus, eu ouvi pregações junto com eles na minha vida que são marcadas até hoje. E nem essas pregações eloquentes de tal grande teor espiritual e bíblico foram capazes de manter esses jovens na igreja. Manter esses jovens no caminho do Senhor. Esses jovens simplesmente hoje vivem como se Deus não existisse. Então, o que realmente produz em nós a santa emoção vinda de Deus, a emoção genuína vinda do Evangelho? Ela produz uma palavrinha que desencadeia em toda a transformação do homem. Ela produz arrependimento. E é aí que a igreja, é aí que nós, às vezes, o povo de Deus, nos perdemos. Porque hoje, muitas vezes, nós ouvimos pregações, nós ouvimos louvores de pessoas que ficam enaltecendo o nosso ego. Tem hoje os coaches gospel que ficam dizendo que você é a raridade, que você é o ponto fraco de Deus. Ficam dizendo que você pode tudo na mão de Deus. Ficam dizendo que você é o centro da atenção de Deus. Quando, na verdade, você não é nada disso. Quando, na verdade, o único objetivo e a única forma de nós sermos salvos é nós reconhecermos e nós termos arrependimento genuíno de que tudo que nós somos nos leva ao inferno.
de que tudo que nós fizermos com nossa vontade nos conduzirá à perdição. De que tudo, e quando eu falo é tudo mesmo, por vezes até o cantar na igreja pode nos trazer condenação, se nós não estivermos fazendo com motivação correta. Tudo, irmãos, tudo. Por isso, para você entender e para você usar como guia da tua vida hoje, saber se o sentimento que você está tendo quando você busca Deus, quando você sente Deus, realmente é isso. Não é apenas um manancial de emoções que transbordam em sua vida. É o arrependimento. É o arrependimento. O arrependimento genuíno nosso. Ele nos gera uma tristeza interna. Algo interno de dizer, Senhor, eu não sou nada, olha a quantidade de pecado que eu cometi. Pedro escreve isso. Pessoas que não vivem o cristianismo e vivem de forma superficial, esquecem do pecado que ela cometeu e vivem de forma totalmente vaga. O arrependimento, ele vai gerar em nós aquilo que eu falei lá no começo, que é a chave. Que é a chave para nós vivermos um relacionamento completo com Deus. E a integralidade do cristianismo ser tocada em nós, que é a submissão a Deus. Não ao homem. Não à nossa vontade. Não aos meus desejos. Não ao meu coração. A submissão a Deus. A Deus. Por isso eu termino a pregação nessa noite falando a respeito e lembrando para vocês sobre o chamado que está escrito lá no texto que eu fiz leitura em Provérbios. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Filtra. Zela. Protege. Analisa. Seja crítico com você mesmo. O verdadeiro cristão é crítico e analisa a origem de suas emoções. O verdadeiro cristão, ele analisa e consegue verificar qual o princípio disso que ele está sentindo. Se é apenas algo humano ou se é algo espiritual. Se é algo que é colocado em nós por técnica, ou por diversas outras coisas, ou é algo genuinamente movido por Deus. Por isso, guarde isso, eu repito mais uma vez, porque isso é importante. Para você saber se o que você está sentindo realmente provém de Deus, deve ter um fruto em arrependimento. Porque o princípio, as demais coisas vêm do arrependimento. O sentimento de gratidão, quando você canta, ele vem pelo arrependimento. Ele surge do arrependimento. Então, tudo que vem depois, ele tem o princípio no sentimento do arrependimento em nossas vidas. Arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Amém, irmãos? Essa é a mensagem. Quero estar orando com os irmãos. Peço perdão se eu me embananei um pouco, porque é muito difícil. É estranho. Estou me sentindo meio estranho em falar. Já apresentei alguns trabalhos assim, mas é muito diferente de apresentar um trabalho para um professor do que estar pregando a palavra, ainda mais assim. Então é minha primeira vez. Obrigado pela atenção de todos, irmãos. Eu quero estar orando com vocês. Amém? Senhor Deus e Pai, eu me coloco, Senhor amado, na Tua presença nessa noite, Jesus, te agradecendo pelo dia que o Senhor tem me dado, pela oportunidade, Senhor amado, de estar nesse lugar, nesse local, estar nesse momento, Senhor amado, transmitindo essa palavra, Senhor amado, que tem tocado no meu coração, essa palavra que tem feito eu revisar alguns pontos de minha vida, Senhor Deus e Pai, essa palavra que tem me feito ver que em alguns momentos eu tenho sim sido superficial contigo, Senhor, que às vezes as minhas obras não condizem com o amor que eu tenho que ter por Ti, Senhor Deus. E, papai, eu oro a Ti nessa noite pedindo para que isso fique gravado em minha vida. Cravado na vida de nós que ouvimos nessa noite. Que nós venhamos nos preocupar mais com aquilo que nós sentimos. Nós devemos nos preocupar mais com os anseios de nossa alma. Devemos nos preocupar mais com as motivações que nos levam a estar perto de Ti. E nós venhamos desejar ao Senhor de maneira integral, Senhor amado, buscando ter um arrependimento genuíno de quem nós somos. Buscando, Senhor amado, ter uma comunhão única, exclusiva, especial contigo, Senhor amado, ao ponto de nós conseguir abnegar e deixar de lado
todas as nossas vontades, Senhor amado. E ainda que a tua vontade seja, Senhor Deus, nos colocar na cova dos leões, ainda nós devemos estar prontos, Senhor amado, para obedecer. Que a sua vontade, Senhor amado, venha estar em nós, Senhor amado. E esse sentimento, Senhor amado, de servir ao Senhor, venha estar vivo, Senhor amado, e venha ser genuíno em nossas vidas, Pai. É que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.